Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas. Eu e minha esposa somos líderes do LVO, uma missão que trabalha com asiáticos, e estamos associados com a WH, que é uma missão inglesa que tem mais de 35 países. Se eventualmente você que vai me assistir tem chamada missionária ou conhece alguém, entre em contato conosco, eu vou passar o telefone. E se você é novo, toda quarta e toda sexta, 18h30, nós estamos ao vivo no YouTube. E você pode realmente estar entrando e participando. E temos também Raul Nogueira Canal, que é o nosso canal no YouTube, com mais de 750 mensagens. E você pode entrar ali. Então, seja para missões, seja para fazer perguntas a respeito de algum tema que você viu lá no YouTube. Então, 11 999 11 5272. Então, entre em contato, mas não ligue. Envie mensagem. Se uma pessoa liga e não está cadastrada, eu não vou atender porque chega muita bobagem. Então, entra e diz, olha, eu sou fulano, estive visitando o seu canal, ou participei da live, ou então, olha, eu tenho chamada missionária, eu conheço alguém. Então, aí nós vamos cadastrar você e vamos conversar, tá bom? Hoje nós estamos dando continuidade a Romanos, hoje nós vamos estar no capítulo 9, e você compartilhe, assista até o fim e compartilhe se realmente isso é relevante para a sua vida. Eu aconselho você que é pela primeira vez ou não tem assistido, entre lá no nosso canal, no playlist, pega lá podcast, ok? E aí você vai pegar o Romanos, né? Desde o capítulo 1 até agora. Tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti porque esse é um privilégio. Aqui no Brasil ainda podemos falar com liberdade a respeito de Ti. Seja hoje, Deus, comigo, com a graça, com o Marcos, com o Carlos, que está no sistema, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a direção, que eu não venha falar aquilo que eu acho, mas aquilo que a Tua palavra diz. Entregamos cada pessoa que vai estar entrando em nosso canal para participar. Que o Senhor os abençoe, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Bom dia, Dona Graça. Bom Bom dia. dia. É muito importante você estar conosco, sempre, né? E eu gosto muito dos seus comentários. O que você tem para nós hoje que você gostaria de compartilhar? Então, ontem eu estava falando com as minhas discípulas que na nossa igreja nós tínhamos o relógio de oração. Uhum, E era muito bom. uhum, Cada pessoa pegava um horário do dia que ele poderia orar, né? E regava a igreja e tudo, né? uhum, Todos os pedidos em oração, todo mundo orando, né? E hoje, assim, quer dizer, pode ser que exista, mas assim, não ouvi falar mais sobre isso. uhum, Até eu gostaria de dar sugestão, né, aos nossos pastores, da gente fazer isso, o relógio de oração. uhum, Porque, assim, nós estamos passando tempos difíceis, né? Assim, em todos os aspectos, né? uhum, Tanto saúde, depois da Covid, né? As pessoas ficaram muito fragilizadas. uhum, Também espiritual, né? A gente está vivendo um tempo agressivo, né? De tanta violência, tantas coisas. Então, assim, eu acho que o cristão, porque a oração é você falar com Deus, né? Então, Deus, olha. E, e eu, às vezes, tenho esquecido de orar. Eu mesma me esqueço de orar pelo nosso país, né? Pelas autoridades. A Bíblia fala que nós pecamos quando nós não oramos pelas nossas autoridades, né? Para que Deus. E por qualquer um, né? Então, assim, é muito importante que a igreja volte, né? A gente tem visto na internet um, um avivamento e um reavivamento. Mas fora, no Brasil, eu não estou vendo isso, né? Pode ser que esteja acontecendo e a gente não saiba. Já perceber. Mas assim, precisa, né, o pessoal voltar a orar, porque a coisa mais difícil que tem é orar.
Muitas pessoas falam, eu não consigo orar. Uma batalha. Eu tinha essa batalha. Uma coisa que eu usava muito é o louvor, né? Louvor, um salmo, leia um salmo, né? E aí você já fica, sabe assim, é muito bom para você já introduzir a oração quando você quer orar. Nós temos na igreja que nós participamos, a IBNA, todos os dias vem 2 ou 3 membros da igreja. Então, a igreja inteira é passada. Hoje mesmo nós oramos por 3 pessoas. Uhum. Né? Então, sempre, todos os Sim, dias, e eles também oram por nós. Então, sim, tem momento que aí quem está ali para é, receber oração é eu e você, a família, né? sim, Então, isso é muito importante. sim. E se somar isso e também com o relógio de oração, então a coisa melhora. Porque assim, tudo bem você orar um pelos outros, também é legal, Uhum. mas orar pela nação, Sim, sim. como um todo, né? Perfeito. Então, assim, especificar, né, até o que você acha que está de ruim ou de bom, sei lá, agradecer, né? Agradecer. Né? Tá Tá bom. muito importante. Bom dia, sou Bom Marcos. dia, tudo bom? Tá com visual novo. Uhum. Muito bom. O que você me conta? Ah, tá tudo normal, tudo tranquilo. Eu vou, com a ajuda de Deus, gravar mais um vídeo, né? Uhum. E é continuação de João 20. Uhum. Uhum. E foi bem bacana esse último vídeo, né? Que a gente falou da questão, né? De quando Jesus ele morreu e ressuscitou, né? Uhum. A gente falou daquele corpo, né, de Jesus, né, Sim, que é o corpo diferente que a gente vai receber na glória, né? A questão de ele ter essa substância no corpo dele que ele passava pelas portas, sim. ele comia ao mesmo tempo, ele é, Algo tremendo, né? é, é, Nem a ficção consegue fazer é isso. porque a gente é formado por átomos, né? Esse Sim, corpo deve ser algum outro tipo Sim. de material, né? Que a gente ainda não É entende. uma lei da física não, Totalmente não diferente. conhecida, né? É. Tá bom. E a parte aí profissional, como é que Ah, está? tudo bem, a gente tem investido bastante em estudar inteligência artificial, né? Uhum. As coisas estão evoluindo muito rápido. A gente percebe que os vídeos, você fazer vídeos com realidade, tá muito mais rápido, né? Então, você quer fazer uma propaganda, você consegue fazer vídeos com qualidade de cinema e você consegue, como um diretor, fazer todas as cenas do seu anúncio, Uhum. né? E a gente também está estudando bastante a parte aí de advocacia, né? O marketing jurídico, Tá. né? Muito bom. Muito bom. Que Deus o abençoe. E para entrar em amém. contato com você, aqueles que precisarem, É o 11 94723 1984. muito bom, muito bom. Queridos, nós vamos dar continuidade, então, se você tem uma Bíblia, pega. Eu não gosto muito de celular, porque celular você não tem condições de anotar, de fazer coisa nenhuma. Então, abra lá Romanos capítulo 9. É uma passagem bem interessante e, vamos dizer assim, Paulo realmente ele está um pouco triste com certas coisas. E ele é muito transparente, ele fala, ele comenta a respeito, não é? Então ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então ele está chamando ele próprio como um servo de Deus que procurava ser realmente alguém íntegro, dizendo assim: olha, eu quero chamar o próprio Espírito Santo, a própria presença de Deus e a minha consciência com respeito a algumas coisas que ele vai falar. Antes que eu me esqueça, ele está escrevendo para um povo que ele não conhecia, ok? Ele só conhecia de ouvir falar, através de cartas, pessoas que vinham de Roma, não é? Que tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Ele era uma pessoa como nós,
sujeita a emoções, sujeitas a fraquezas, a dificuldades, a problemas, preocupações, não é? Só que ele sabia lidar com isso e também com ansiedades, não é? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, desejaria ser o quê? Maldito. Maldito. E qual é o tema? O que que ele vai estar falando? Ele tá colocando, expressando essa tristeza, porque ele próprio passou por aquilo que ele vai falar agora. Ele perseguia a igreja. Ele achava que aquilo que ele estava fazendo era correto, até o dia que o Senhor se manifestou a ele. E ele agora tem a chance de passar isso para as pessoas. Então, olha o que ele vai falar. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, por amor dos compatriotas dele, né? Meus compatriotas segundo a carne. Ou seja, ele tinha muita tristeza ao perceber que a maioria dos judeus estavam vivendo como ele vivia antes de conhecer Jesus. E isso o entristecia muito. São israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Ou seja, esse povo tem tudo, tudo para se converter, como eu tinha, mas eu era cego, não é? Deles são os patriarcas. Ele começa a contar os benefícios de pertencer ao povo de Israel. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo. Ou seja, Cristo é um judeu. Então, se você é alguém que não gosta de judeu, então acho bom você pensar bem, porque Jesus é judeu. E você vai estar entrando na presença de Deus e vai estar orando a alguém que se fez carne e se tornou homem e era judeu. Ok? São deles os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Paulo acaba de fazer uma declaração aqui no versículo 5. Vocês prestaram atenção no versículo 5? Que declaração que Paulo fala a respeito de Jesus aí? Sim. O que ele fala? O que ele afirma? Descende dos patriarcas. Isso é uma coisa. Né? Vai lendo. Pensa bem. Eles são patriarcas e também dele, descendência. Deles também descende o Cristo, segundo a carne. E o que mais? O qual sobre todos, Deus bendito. Que declaração? Deus bendito. Ele declara que Jesus quer dizer bendito, abençoador. Deus. Muito bem. Algum comentário, Marcos, desse versículo 1 até o 5? Tem alguns assim, né? Primeiro que assim, você percebe que ele tem um grande apreço, né, pelo povo dele, né? E eu acho que a gente aqui no Brasil poderia fazer a mesma coisa, né? Sim, perfeito. Então, por exemplo, tem muito brasileiro que fala, Brasil é isso, Brasil é aquilo, de uma forma pejorativa, até os cristãos, né? Sim. E eu vejo, Deus tem tocado muito no meu coração, para todo dia pedir a Deus para abençoar o Brasil. Você percebe que até, por exemplo, os presidentes americanos, o que eles sempre falam? Deus abençoe a América. Sim. Né? E a gente não vê isso no Brasil. Com todo o problema, né? Com toda a corrupção que tem lá, todos os problemas, mas eles drogas, sempre etc. pedem bênção. Assim como os judeus, eles abençoam o povo, na verdade, o Israel, todos os dias, 3 vezes por dia. O brasileiro poderia também adotar esse tipo de critério, né, para estar abençoando o país dele, né, ao invés de estar falando mal, né? Porque todo país tem problema, né? E você pode ver que todos os países mais desenvolvidos, pega, por exemplo, a Dinamarca, que é o país considerado o país mais feliz do mundo, embora eles tenham diversas diversidades lá, como venta muito, chove muito, mas eles têm valores muito próximos ao cristianismo, que é o quê? Eles são extremamente contra corrupção, né? Contra você roubar, fazer errado. Eles são extremamente pontuais, respeitam muito, eles têm um respeito pelo outro, assim, absurdo.
entende? Uhum. Repete o nome do país. Dinamarca. Dinamarca. Então, assim, você pode perceber que todos os países mais envolvidos, eles têm valores cristãos. Embora muitos eles não tenham Espírito Santo, Não. até o povo de Israel. Uhum. Mas eles têm valores. E o Brasil, se você for ver, ele absorveu muitos valores errados, Sim. né? Com certeza. Desde o começo da criação do Brasil, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu vejo que os cristãos, eles por não lerem a Bíblia todos os dias, eles não conseguem absorver esses valores que a Bíblia passa, Uhum. né? E você não tendo os valores corretos, você vai ter ações erradas e também Deus vai te castigar por isso Perfeito. também. Perfeito. Eu normalmente tenho orado para Deus, né? Nos colocando como parte do povo, dizendo: olha, Senhor, toca o coração desse povo para que eles se arrependam, se convertam e peçam perdão ao Senhor, se liberte dessas amarras que, infelizmente, têm prendido desde as autoridades até o último do povo, né? Então, Senhor, que realmente o povo brasileiro possa Isso. realmente experimentar a verdade e ter uma vida que se livre dessa coisa, ou seja, esses valores cristãos, se isso realmente começar a ser praticado, porque não é falar, não é? Quando ele começar a ser praticado pelos evangélicos, porque infelizmente está cheio de igrejas mortas, né? Igrejas lotadas de mortos, que se dizem cristãos, mas não são. Até estava conversando recente agora com um servo de Deus de uma das denominações, onde ele mesmo fala: olha, a minha própria denominação tá passando por problemas difíceis, né? Hum. Existem muitos líderes que não tem nada a ver com a palavra, então ele estava muito, Mas muito sabe, as chateado com isso. pessoas pensam, né, que ela fazendo coisas erradas, que ela vai passar ileso, porque Deus está vendo tudo. Deus Uhum. conhece o nosso coração. Eu morava em São Paulo e tinha uma lojinha na minha rua. Assim, na garagem, uma senhora que tinha uma lojinha. Uhum. Aí eu fui fazer qualquer coisa, não me lembro o que eu fui comprar lá. Aí tinha um senhor idoso, ela também tirava xerox. Senhor idoso, ele pediu para ela tirar algum xerox, né? E ela tirou. Aí ela falou: ah, ficou tanto. Aí ele falou assim: dá para a senhora colocar um pouquinho mais? Meu Deus. Falou: ah, tá bom. Foi lá e pôs na E notinha. ela também errou. Errou, ela devia ter, né? Mas o senhor idoso, imagina, né? Então, Que era para ser um exemplo, ou seja, as eu fiquei pessoas de escandalizada baixo com aquilo. Poxa, é que elegem as autoridades de então, mas cima, elege o povo. refletindo o É o quê? povo que sai. Refletindo o seu Isso é próprio muito pecado. ruim. É muito ruim. É. Você tem que ensinar o seu filho a ser honesto. Eu Uhum. mesmo em casa, eu que comprava tudo para casa. Se entrasse um grampo diferente, eu sabia que não era nosso, né? Então, assim, eu sempre ensinei meus filhos a serem honestos, né? Doa a quem Ok. doer, mas seja honesto, né? Então, assim, é muito triste. Eu me lembro sempre desse caso, porque eu olhei para ele assim, um senhor velhinho, né? E, poxa, quantos anos ele deve estar roubando as pessoas? E pouquinho, porque ele não podia colocar, que a pessoa tem noção de quanto que é uma xerox. Eu não me lembro, que faz muitos anos que eu não faço, mas era centavos, né? A pessoa ter prazer de ganhar um centavinho, né? Então, assim, meu Deus, É um vício. é um Um vício vício, né? terrível. Bom, a partir de agora, no versículo 6 em diante, nós vamos entrar numa parte que é muitas discussões entre o que o pessoal chama de arminianismo ou calvinismo. E muitas vezes, quando eu estou dando aula no seminário, as pessoas perguntam: o senhor é calvinista ou é arminiano? E eu falo: não sou nenhum dos dois, eu sou bíblico. O que a palavra de Deus fala é o que eu entendo. E aqui há uma discussão, nós não vamos entrar em detalhes, apenas vamos comentar, mas aqui esse capítulo 9 é um dos capítulos que os calvinistas colocam como se houvesse uma eleição onde Deus já tivesse preparado pessoas para o inferno e Eu pessoas não para estar concordo. com ele.
Esse não é o meu Então, Deus. nós não queremos entrar em Tá detalhes bom. se concordamos ou não Ah, tá. concordamos, Tá bom. porque aqui vocês vão ver que pessoas que vão assistir vai Pode ter de ser. dois lados, tá? Então, Que a não grande conhecem. questão é que É. isso é uma realidade, tá bom? Uhum. Bem, muito bem. Ah, quando nós começamos no versículo 6, ele vai começar a falar da soberania de Deus. Realmente, Deus é totalmente soberano, e dentro dessa soberania, ele é que decide o que ele quer com respeito às suas criaturas e com respeito a tudo que existe. Ele pode quebrar as leis que ele mesmo criou, transformando água em vinho. Então, você pega um H2O e transforma em algo que é Vegetal. um vegetal, não é? Então, estudiosos colocam que para fazer essa mudança, a energia que se gastaria seria algo assim fora do normal, né? E ele fala: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Então aqui já começa a mostrar que tem muitas pessoas que realmente pertencem ao povo de Israel, mas não tem Deus como seu Senhor, não é? Eu sempre falo que Deus preserva a nação de Israel. Individualmente, cada pessoa tem que se converter dentro de Israel, seja no passado, seja hoje. Não tem como alguns falar, não, eles já são descendentes de Israel, né, de Abraão, então ele já está com o céu garantido. Não, 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 não. Paulo desmente isso, e nós já estudamos lá no comecinho de Romanos, mostrando bem claro que nem todos aqueles que são descendentes de Israel, descendentes de Abraão, que já se circuncidaram, são salvos. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, todos têm que realmente entender: sou pecador, miserável, se morro do estado que estou, infelizmente estarei longe de Deus por toda a eternidade. Bem, então, ele fala bem claro: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Claro, Deus nunca falha, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Uhum. Mas, olha só, em Isaque será chamada a tua Descendência. descendência. Então, Isaque vai realmente dar ao povo de Israel, e aí vem todas as consequências, né? E vem um outro nome que nós vamos ver agora, né? Então ele fala: Isaac será chamado tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os filhos da promessa é descendente de Isaac. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Aqui começa um problema. Quando Deus prometeu para Abraão e para a própria Sara que ele seria pai e de muitas nações, Sara riu. Sara não acreditou. Ela era estéril, né? Estéreo, já adiantado em dias, ele Ele também, já né? velho, né? E o que acaba acontecendo? Eles tomam uma providência humana. Sara, e isso era um costume da época, usa uma barriga de aluguel. Usa a sua dama, né? Serva. A sua serva, É. e coloca para que Abraão tenha um relacionamento com essa mulher. E o que acontece é que essa descendente dos egípcios, não é? Gera um filho. E esse filho chama Ismael. E Ismael deu origem aos árabes, que são eternos inimigos De Israel. de Israel, exceto aqueles que se convertem, não é? Sim. Mas os que não se convertem são eternos. Toda essa briga, tudo que está acontecendo hoje Porque, na na Palestina. verdade, eles se sentiram rejeitados pelo pai, né? Então, eles arrumaram até um Deus para eles, que é Jeová, né? Bem, Yahvé, né? Yahvé.
Qual que é o Deus deles? Não, quando você, quando, quando Israel se Esqueci. afasta, ou seja, quando Ismael se afasta de Sim. Abraão, coisa que doeu muito o coração, eles se tornaram pagãos. Pagãos. Não, Não, mas agora. não, agora Eles adoram é um Alá, bem, Deus. agora É é Alá, Alá, é outra Alá. coisa, você está Desculpa. confundindo. Então, É, mas isso foi bem depois, foi tempos recentes que surgiu sim, o fundador, né, é. dos muçulmanos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Mas aquela só que decisão, eles esquecem que eles são descendentes de sim, Abraão. sim, Não é da promessa, mas eles são descendentes. mas de qualquer É, forma, os árabes hoje e o povo de Israel são inimigos é. por causa de uma Infelizmente, decisão errada de uma mãe, uma mulher. né? Se essa mãe não tivesse tomado essa decisão, tivesse crido na palavra de Deus, uma série de consequências históricas Mas é no dia sempre de assim. hoje não teria acontecido, Porque né? Deus criou o homem com livre-arbítrio Uhum. de adorá-lo ou não, É. né? Então o homem, ele tem essa liberdade, só Uhum. que muitas vezes, né, não é aquilo que Deus quer. Versículo 10 vai falar sobre um personagem interessante. Versículo 10 diz: E não ela somente, ou seja, não apenas a Sara pisou, né, na bola, vamos Uhum. dizer assim, né? E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. O que Rebeca fez de errado? Tanto ela quanto o pai. O pai deu preferência É, a Esaú e Rebeca ela, deu aí, preferência a Jacó. Então Jacó. já houve uma divisão dentro da É, própria é da casa, né? própria casa. E olha o versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus enquanto a eleição prevalecesse não por obras, mas Uhum. por aquele que chama. Então, o que aconteceu? Quando Rebeca estava grávida, e houve até aquela luta, né, interna, Deus falou para a mãe, eles nem tinham nascido, que o menor seria o cabeça daquela família. Passados os anos, o que uma mãe fez e tomou uma decisão errada de novo? A hora que Isaac quis abençoar Esaú, o Esaú, né? Que ele era o primogênito, sim, e as bênçãos normalmente de primogenitura era para o mais velho, sim. e Abraão, Isaac, não sabia que ele havia trocado a primogenitura Por um por prato de lentilha. prato de lentilha, ou seja, ele estava com tanta fome que ele desprezou isso, né? Ah, Uma coisa e tão importante, né? uhum, quando Isaac chama Esaú, diz: Esaú, vai caçar, traz, prepara o alimento, e quando você me trouxer, eu vou abençoar. O que a mãe fez? Por incredulidade na palavra de Deus, de novo, De novo. ela monta um ardil e coloca então Jacó, já vestido com as vestes de Esaú. Esaú, engana o pai que já estava cego, não é? E o pai então vem e abençoa Jacó. Ora, olha que coisa interessante nesse parênteses que eu vou te dar. Se Deus disse que o mais velho é que seria o segundo e o mais novo é que seria o abençoado, de alguma maneira Jacó seria estimado e ele iria de alguma maneira ser levado pelo próprio Deus a fazer isso. E por que eu estou afirmando? Porque o próprio Jacó, quando esteve no Egito e veio José com os dois filhos, trazendo o primogênito na mão esquerda para o Jacó colocar a mão direita sobre ele, como primogênito, e trouxe o outro na esquerda, né, para que ele desse. O que aconteceu? Ele trocou a mão. Ele colocou a mão direita sobre a mão do segundo, sobre a cabeça do segundo, Segundo.
e a mão esquerda sobre o primeiro. E José falou: não, não, meu pai, não é assim, tentou, não, é isso mesmo, é isso aí. E depois ele ainda faz algo. Rubem tinha tido um problema, tinha dormido com a concubina Do pai. do pai, e havia tido uma mortandade lá, Levi e o irmão dele haviam feito. Então, aquele primogênito e o Rubem deixou a posição de primogênito, e esses dois, tanto eu acho que é Simeão, né, e Levi, perderam também a posição que eles tinham, foram espalhados, né? Levi não teve terra, mas foi, ainda bem que ele recebeu a função aí, né, de sacerdote, Sim, mais, né? sim. Mas o que aconteceu? Jacó fala para José: José, esses dois filhos que você tem São meus. são meus. Por quê? Porque iria substituir Os a dois. posição daqueles dois. Muito bem. Sim. Então, a palavra de Deus fala que quando o Senhor decidiu que Jacó seria, é porque Deus conhecia o coração de Jacó Uhum. e conhecia o coração de Esaú, sabia o que cada um deles faria no futuro. Então, dentro dessa discussão, que nós não vamos entrar em detalhes, que você pergunta, bom, mas afinal de contas, existe uma escolha, não existe uma escolha? Normalmente as pessoas que falam a respeito, né, e se defendem, dizendo não sou ah, calvinista, é porque se você abrir 1 Pedro 1, versículo 1 e 2, diz lá: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, Amém. a partir daí, aqueles que realmente não creem no calvinismo usam exatamente esse texto, que De fomos Pedro. eleitos segundo a presciência de Presciência de Deus, dentro Deus. da sua Ele já soberania. sabia. Ele já sabia quem é que no futuro iria ou Ele não aceitar. aceitava. Bom, isso aí surge uma discussão que já tem séculos, essa discussão, e ninguém chega a uma conclusão, se de um lado ou de outro, e acaba trazendo divisões na igreja, que é uma coisa absurda. Bem, mas então vamos ver o texto baseado então daquela informação que eu acabei de passar de Pedro, e os que são calvinistas vão dizer: não, isso daqui é eleição e tudo bem. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o próprio propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Olha, se Deus falou isso para ela e ela não creu, ela causou um problema seríssimo, porque começou a haver desejo de Esaú de matar, cometer Jacó. assassinato, né? Então, ela tinha que ter crido e vamos esperar, né? Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diríamos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Misericórdia Então, tudo isso está tratando bem claro da soberania de de Deus. Deus. É. Bem, assim, pois, não depende de querer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porquanto? Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, Amém. Faraó já tinha o coração endurecido e não, Deus não permitiu realmente
que ele saísse desse estado, sempre foi esse estado, sempre teve o coração endurecido. Deus não precisou endurecer, simplesmente o Espírito de Deus não tocou a Faraó de tal forma que ele se convertesse, não é? Aí ele diz assim: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Por quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Claro que não, ele é soberano, não é? E aí ele fecha: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Essa passagem é uma passagem difícil de trabalhar muito, por isso que nós precisamos de outras passagens como aquela que nós citamos em Pedro, né? Para realmente quebrar isso. Então, nós não discutimos, sempre que chega nessa passagem, nós não preferimos não discutir, porque isso, ao invés de trazer unidade, traz divisão. Tá bem? Algum comentário, Marcos? Então, dessa questão aí do vaso de honra e vaso. É que assim, eu vejo que assim, existe Deus, ele tem o reino dele. Ele, como rei, ele sabe qual vai ser o servo que vai servir ele e qual é aquele que nem é servo, Sim. nem vai ser servo. Sim, Na isso verdade, é o que ele fala da presciência, ele já sabe exatamente. são aqueles que, por exemplo, querem se autogovernar, né? Querem fazer o próprio governo dele ou derrubar o governo do rei, que na verdade seria de Deus, né? E aí, o que acontece? Aqueles servos que mais agradam a Deus, eles vão ter mais benefícios, né? Porque você está obedecendo ele, você está agradando ele, você está servindo o reino dele. E tem aqueles servos que muitas vezes não fazem o que Deus pede, Isso está né? dizendo, então você separou o Sim, ímpio, tá ok? isso, ímpio Agora está total. falando dos servos obedientes e os servos que não obedecem. Eles É, são salvos. Os dois são salvos. tem o displicente, né? Uhum. É aquele que não dá tanta importância para Deus, não agrada a Deus, não sabe nem que, tipo, tem um rei lá, né? Tipo, sabe? E tem aqueles que realmente. Então, aquele que realmente é um servo fiel, Deus vai querer trazer ele perto. Você vê na história, os reis eram assim. Eles testavam as pessoas para ver quem era leal, quem não era. Uhum. E ele chamava aqueles que realmente eram leal e contribuíam para o reino dele. Sim. Isso acontece até no reino daqui da terra, Uhum. entendeu? E as pessoas não têm essa visão, né, do reino de Deus. E ele funciona com jurisprudência, ele funciona com tudo, né? Então, é isso que eu queria abordar. Eu sempre lembro da passagem que está em Efésios 1:4, que diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, Deus, na sua presciência, já sabia quem aqui na terra, ao nascer, realmente, ao ouvir o Evangelho, diria sim. Então, isso significa que o homem necessariamente teria que ter um livre-arbítrio para rejeitar ou aceitar o Evangelho que é colocado ali. Então, se você vem do lado calvinista, diz não, é que eles já estavam eleitos. Então, eles ouviram o Evangelho para poder se converter. E o outro lado diz não, Deus já sabia, na sua presciência, que ele iria se converter. Então, essa discussão que não leva a nada, porque se você se converteu, meu filho, se você é de um lado ou de outro, você vai embora do mesmo jeito, você vai estar com Deus do mesmo jeito. Sim. E as pessoas ficam discutindo, ficam brigando, divisões assim de igreja, divisões de pessoas, de família, né? Então, eu não sou favorável a esse tipo de teologia. A teologia que traz divisões não é uma teologia bíblica, porque a teologia bíblica traz conciliação, transformação Eu e queria comentar uma libertação. coisa, por exemplo, no reino de Deus, não é porque a pessoa se rebelou contra o rei que ele não pode ser um servo, né? Então, por exemplo,
O cara se rebelou contra Deus, né? Que ele é o rei. E ele fez coisas erradas e não queria o reino de Deus. E Deus o pune, vamos dizer assim, de certa forma, e ele se arrepende, né? E começa a trabalhar para o reino. Então isso é plenamente possível. Sim. Uhum. Um caso típico. Manassés, que não era o filho de José, Manassés rei, ele foi um rei terrível em Israel. Se você ler só a Primeira Reis, você vai entender que esse cara morre e vai para o inferno. Por quê? O cara fez tudo que você possa imaginar, tudo, tudo, até queimar filho no fogo lá, né? Uau. Ele Sacrifício. irou o coração de Deus. E o que acontece? Se você ver depois, você vai ver que ele se arrependeu. Sim. E aí foi restaurado. Ele tira todo o culto pagão, tudo que ele fez e tal. Uhum. E o Senhor, então, o traz para perto de Sim. novo. Ou Porque, seja, na verdade, Deus não quer que nenhum se se perca. perca. Porque o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. E a Só palavra que, fala. infelizmente, muitos irão para o inferno Aham. por E a, e desobediência, a palavra fala, porque incredulidade. Deus amou ao mundo. Ao Não falou, mundo. Deus amou aos eleitos. Não, Deus ao amou mundo. ao Todos. Ele mundo morreu por de todos, tal maneira Uhum. que deu seu Filho unigênito, para que para que todo todos, aquele que nele crê, todos, isso é uma decisão, não pereçam, mas tenha a vida vida eterna. eterna. Bem, mas isso aí é uma discussão que não vale a Não pena vale. prosseguir, não vai resolver nada. Bem, É, é como eu disse, se ele se converteu, meu amigo, acabou, fechou. Não é, importa se é armeniano, não é? ele Se vai é, embora, vai vai subir. embora, vai embora. Então, o versículo 22 faz: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Quem são os vasos de ira? Aqueles que nunca se converteram, né? Preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória que preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os gentios, mas também dentre os Judeus? quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu, ou seja, nós, né? Sim. E amada, a quem não era amada. E no lugar em que lhes disse: Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque no meio do povo de Israel, que é a nação de Israel, preservada por Deus, tem um grupo pequeno de convertidos, aqueles que já se converteram e outros que vão se converter. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra. Bem, então aqui tudo fala sobre a soberania de Deus, seja ele na sua presciência, já sabendo quem são aqueles que ouviriam a palavra e tomariam a decisão para serem servos de Deus. E você entende o seguinte: enquanto estivermos nesse mundo, temos chance. Você até brincou um dia desses, né? De repente, Hitler, no último momento, se converte, né? É. Hitler, se é aqui no céu, né? Ou seja, como nós não somos salvos por mérito, e sim porque nós nos arrependemos e pedimos para Cristo entrar em nosso coração, qualquer pessoa, aqueles carrascos, né? Não importa quem seja, esses estarão. E muitos outros que são até assim, pessoas boas, generosas, né? Que praticam algo social e tal, Sim. mas nunca nasceram de novo. Esses estarão longe de Deus. Quer dizer, aos olhos nossos, pô, mas que coisa, né? O cara mata, rouba, faz isso.
e de repente, de verdade, ele se arrepende, se converte e é salvo. E o outro, que pratica justiça social, é um cara bom, sujeito amável e tal, e ele, o problema não está naquilo que ele faz. O problema é que todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós somos podres. Nós somos uma fábrica de fazer. Esses bonzinhos, eles mentem, eles têm ira, eles têm inveja, tem tudo que todo mundo Inveja, tem. A natureza, eles talvez sejam mais controlados, mas sim. Deus não pode aceitar diante dele um homem que é imundo. É. Todo homem é imundo. Então, ao nascer de novo, aí sim, todos os nossos pecados passados, os que fazemos agora e vamos fazer até o último dia, são completamente lavados, limpos. Então, eu tiro por mim mesmo, né? Porque quando eu era religiosa, e assim, eu ajudava na igreja, eu saía pregando nas ruas, eu já era evangelista. Aham. Então, assim, eu fazia o bem. Na igreja eu fazia tudo. Tinha as freiras também, tinha visitar as freiras. Eu e eu tinha uma amiga também que era igualzinha a mim. Então, assim, eu falava assim sempre para Deus, falava assim, se o Senhor não me levar para o céu, Justo. o Senhor é a pessoa mais injusta que existe, porque eu achava que eu era santa, entendeu? Então, quando eu descobri que eu não era santa, que eu tinha inveja da minha irmã, porque minha irmã era 8 anos mais velha que eu, né? Então, minha irmã era linda, uma moça linda, maravilhosa. Minha mãe queria casar ela muito bem. Então, minha mãe enfeitava minha irmã. E eu falava, mamãe, você comprou alguma coisa para mim? Para você, não. E para minha irmã era Ela ainda tudo. brava ainda com você. Brava. Eu fazia tudo por ela. Só não É. beijava o pé dela, mas tudo eu Você fazia. queria a atenção dela, era bem, Eu né? queria toda a atenção. E ela não via. Ela podia ver, mas ela não falava nada, né? Então, assim, eu achava que eu era, né, a última bolacha do pacote, né? E não era. Eu falei, meu Deus, me perdoa a minha soberba. Porque isso é soberba, vaidade, você achar que você mesmo pode se salvar. Porque essa parte, ela é espiritual, ela não é carnal, Uhum. né? Então, quando você aceita Jesus, você passa a ser cidadão dos céus, né? Você é uma nova criatura. Muito bom. Então, é muito legal. Comentários, Marcos? É uma coisa assim que eu vejo, por exemplo, é a questão de Sodoma e Gomorra, né? Por que que ela foi destruída? Porque eles não seguiam nada que Deus queria. Então eles eram totalmente imorais, eles roubavam, eles matavam, eles. Então assim, Deus falou assim, ó, chega, basta, vamos acabar com tudo, né? Então a gente vê nações que estão nessa linha, estão se destruindo. E Deus preservou o povo de Israel, além por causa também da aliança, é um povo que teme a Deus. Eles têm medo de Deus, Uhum. né? E tem muita gente que, Claro não, Deus é. claro que Mas no não meio tem obedece, ateu, né? tem, né? Sim, mas Deus preservou a nação de Israel porque eles têm medo de Sim. Deus. Eles respeitam a Deus. Tem muitos evangélicos hoje que, Deus deixa Deixa solto, passar. né? Deus é Deus amor. não, Só amor. Deus ele, Não ele é é bem assim, não é amor. nada a ver, vocês são radicais, vocês são... É, não é não. Tá bom, ok. Ele é justo também, né? E para fechar esse capítulo 9, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, a justificação, vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé, e Israel, olha só, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Claro, ninguém, não só. Ninguém pode. E tudo isso que ele está falando É aqui, ele espiritual. falou lá no comecinho, capítulo 1, 2 e 3, deixa bem claro, ninguém busca a Deus. Ninguém. Não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ou seja, tanto o gentio quanto o judeu estão mortos espiritualmente ao nascer. Há necessidade de nascer de novo. Então Deus preserva a nação. Nação. Mas como indivíduo, Mas individualmente tem que se é, converter. E a igreja é composta só de salvos, a igreja é verdadeira. sim, Está cheia de igrejas locais, cheia de, que eu chamo de zumbi. Aqueles que mortos. pensam que estão vivos, mas estão mortos, né? Versículo 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, ou seja, a salvação do judeu,
até os dias de hoje, se ele não encontrar na palavra o Messias, que é Jesus. Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus, né? Uhum. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e a rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Eu Amém. queria só fechar com a passagem de Atos 4, citando exatamente isso mesmo, que é falado por Pedro, onde alguns falam que Pedro era pedra. E o Senhor Jesus, na passagem que eu me converti, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu, quando aceitei Jesus, eu tomei o maior susto, Eu também porque achava que tu és Pedro era Pedro pedra. e sobre ti, Pedro. Uhum. Né? Tu és Pedro e sobre ti, pedra, edificarei minha igreja. Mas ele não fala sobre ti, ele fala sobre esta. Esta é a terceira pessoa que ele havia mencionado, perguntando aos discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? Então Pedro peça pedrinha, tu és pedrinha. E sobre esta pedra, rocha, que é Cristo. E Jesus, então, agora é testemunhado pelo próprio Pedro, quando ele tinha feito um milagre junto com João, e foram chamados, foram perguntados com que poder vocês fizeram isso, não é? Então, a palavra de Deus diz assim, no versículo 9, Atos 4, 9: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem o vós crucificaste, ele está falando diante daqueles que podiam matá-lo, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, né, que esse está curado perante vós. E agora ele vai citar o que nós acabamos de citar em Romanos. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E aí vem a afirmação que é fantástica. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles andado com Jesus. E assim, queridos, nós terminamos o capítulo 9, capítulo bem de muita discussão, mas está na Bíblia, tem que ler, tem que estudar, não é? E temos a liberdade de entender, movido pelo Espírito, o que realmente a palavra fala, né? O que nós teríamos de comentário final? Marcos, depois a Graça. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar, por exemplo, essa questão aí da lei, né? Uhum. Por exemplo, hoje, se você for lá em Israel, tem os israelitas, né? A pessoa que nasceu em Israel, e tem o próprio israelita também que é judeu. Uhum. Né? Aquele que é só de Israel, nasceu lá, é que nem você falou. O cara pode ser judeu, ele pode fazer um monte de coisa errada. Inclusive, aquele dia que eles foram invadidos lá pelo Hamas, os caras estavam numa festa de rave, que rolava de tudo ali. Uhum. Mas tem um povo lá que tem medo de Deus e segue até a lei, né? A lei que hoje a gente não pratica mais. E Então, não assim, pratica porque cessou quando isso, Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou. morreu. E uma coisa que a gente estava num grupo lá da igreja, que é o grupo sobre Espírito Santo, a moça perguntou, né? Fugindo um pouquinho, mas falando da questão de Deus, né? Hum. Ela perguntou assim: no passado se lançava sorte, porque tinha uma passagem lá que foi Sei. que Na escolha de do Matias. rei, na rei do rei lá de Saul com o filho dele, que eles lançaram sorte Uhum. para ver quem que era o culpado. Aí a gente falou da questão do Tumim, que antes era o sacerdote Uhum.
que ele lançava essas pedras, a gente não sabe como ela funcionava, se elas brilhavam, se elas tinham inscrições, mas ali dava a instrução, isso apenas para o sacerdote, Uhum. do que Deus queria, né? Aí ela falou da questão lá dos apóstolos, também lançaram também essa questão Essa para sorte. escolher O outro para O substituir próximo o Matias, se não me Jesus. engano. E aí, o que a gente falou lá é que hoje, né, isso e os apóstolos fizeram isso porque ainda não tinha, não tinha descido ainda o Espírito Santo. Uhum. E o que acontece? Aí eu falei para ela, após isso, quando desceu o Espírito Santo, hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, Sim, com certeza. né? Então, a gente tem um poder dentro de nós Discernimento. muito grande, que no caso no passado era só dedicado só ao sacerdote, Ou um profeta. né? Profeta. Então hoje a gente realmente tem um poder muito grande e as pessoas não sabem disso, né? Então isso é muito importante. Por isso que houve essa mudança de dispensação e se interrompeu das 70 semanas do Daniel, se transformou em 69, foi interrompido, entra a igreja é arrebatada, qualquer dia a gente não sabe horas, né? E volta a um tratamento de Deus ao Igual. povo de Israel como fazia anteriormente, Igual. levantando profetas, e serão 7 anos. E tem toda uma história aí, né? Então, aí volta novamente a ser tratado com profetas, 3 anos e meio com 2 profetas, depois de 3 anos e meio no final, 144 mil israelitas, menos, eram 12 mil de cada tribo, menos a tribo de Dan, que é substituída exatamente por Manassés, um dos filhos de José, e aí o evangelho do reino é pregado em todas as nações, e aí vem o fim. Aí Sim. Jesus volta. Bem, Sim. nós vamos encerrar, agradecer a Deus. Voltamos, se Deus o permitir, com o capítulo 10. Se você achou interessante, compartilhe, tá bom? E visite o nosso canal, Raul Nogueira Canal. E lá tem muita mensagem. Como eu disse, se você tiver qualquer dúvida, qualquer indagação, entre em contato. Nosso telefone, eu vou repetir, 11 999 11 5272. Não ligue, escreva. Aí eu vou te cadastrar e vamos conversar, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais um tempo com o Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor se agrada quando nós nos aprofundamos em Tua palavra. Entendemos, Senhor, que essa mensagem é para tocar corações, para reconhecer que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E que o tempo está próximo da partida. Toque da trombeta pode soar. E nós, a igreja, que não é parede, mas é um organismo vivo, será arrebatado e retirado desse mundo. E nós cremos nisso. Queremos que todo o sistema está sendo montado para que o anticristo se manifeste. Mas isso só vai ocorrer quando a igreja for arrebatada. E nós estamos aguardando esse tempo. Senhor, enquanto isso, Senhor, nos use para continuarmos pregando, seja através de online, seja através de podcast, pessoalmente, aonde estivermos. Porque essa é a tua vontade, de nós estarmos indo e fazendo discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, até a próxima. Que o Senhor os abençoe. Amém. Amém.